desafiado de carregar e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em graça e súplice, oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo desafiado de carregar e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Boa noite, meus caros irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus tenham amplo espaço no seu coração. Nós estamos na nossa campanha de missões estaduais, Tempo de Reconstruir. E falando em missões, ontem nós recebemos a cartinha da nossa convenção, que nos diz assim: é com alegria que expressamos nossa gratidão aos irmãos por sua participação no plano cooperativo. É através das ofertas das igrejas que acreditam no trabalho cooperativo que podemos, como povo de Deus, fazer muito mais. Destaco nesse mês o 3º aniversário da Cristolândia, o Ministério dos Batistas Paranaenses de resgatar vidas das ruas e das drogas. Tivemos a oportunidade de nomear mais um missionário e dessa maneira estamos participando com 4 missionários dos batistas paranaenses nesse projeto. E estamos buscando mais uma parceria para enviar mais uma missionária para a Cristolândia feminina. Tudo isso é resultado da fidelidade e confiança da sua igreja e juntos fazermos a obra do Senhor. Muito obrigado, Deus os abençoe. Pastor Isaías Quirino é o executivo da nossa convenção. Ainda ontem eu conversava com Vinícius sobre a Cristolândia, para onde vão as nossas ofertas, como nós podemos participar de um trabalho social. Esse é um dos caminhos que com o qual podemos participar. A obra missionária dos batistas no Paraná. Não deixe de contribuir. A sua oferta é muito bem-vinda e certamente será muito bem aplicada na obra missionária. Diz assim o Salmo 102:1: Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Essa certeza de que Deus atende às nossas orações certamente traz paz, traz calma aos nossos corações. A música que ouvimos dos Vencedores por Cristo, intitulada Mente e Coração, que fazem uma alusão a Filipenses capítulo 4, nos diz que pela oração nós haveremos de ter o nosso coração alcançado pela paz que excede todo entendimento. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus, te damos graças, Pai, por essa noite,
por esse momento em que pausamos para buscarmos a Ti em oração, também, Senhor Deus, para estudarmos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados sobre a nossa vida. Pai, os nossos corações se manifestam, ó Deus, com certas ansiedades, com certas preocupações, com certos clamores, com súplicas, com intercessões, e nós os colocamos nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor nos atenda e nos responda. Em nome de Jesus. Amém. Nessa noite está conosco a irmã Tatiane Damasceno. Ela vai trazer um estudo para nós no Salmo 102. O nosso desejo é que essa reflexão alcance profundamente o teu coração. Que Deus te abençoe. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós estamos aqui nesta noite para estarmos meditando na palavra do nosso Deus. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um grande privilégio estar aqui com você, poder meditar nessa palavra que é viva, que é eficaz e que pode sim transformar as nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 102, para que nessa noite de quarta-feira nós possamos então meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Antes disso, eu quero orar com você, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações e nós possamos então receber do nosso Pai aquilo que Ele tem para as nossas vidas nesta noite. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor o privilégio que temos, Pai, de meditar na Tua palavra. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, pedir pela minha vida para que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. E quero, Senhor, pedir pela vida minha e de todos os meus irmãos para que possamos ter os nossos corações abertos, Pai, para receber a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Em nome de Jesus, fala, Deus, com o Teu povo, espalhado, Deus, pela face da terra, que cada um de nós possa receber em seu coração aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco por meio da palavra do nosso Deus. Então vamos ler o Salmo 102. O título que tem aqui na minha Bíblia é o seguinte: na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. Então a gente já percebe por esse título que é um salmo de clamor, um salmo em que o salmista ele quer ser reconduzido a uma realidade, a um lugar, a uma vida que ele teve outrora. Ou seja, ele não está vivendo um momento, digamos assim, com o qual ele havia sonhado. Ele está almejando, ele está desejando mudança. Então, a gente já percebe que isso pode se assemelhar, às vezes, com algo que você ou que eu estejamos vivendo. O versículo 1 diz o seguinte: Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu clamar, ouve-me depressa. Pois os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus ossos ardem como tição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto, cheguei a ser como a coruja das ruínas, vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida.
por causa da tua indignação e da tua ira. Pois tu me levantaste e me arrojaste de ti. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu, como a erva, me vou secando. Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é o tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve o Senhor. Pois olhou do alto do seu santuário, dos céus olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém, quando se congregarem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Eu quero refletir contigo nesta noite sobre algo que faz toda a diferença na nossa vida. Eu escolhi uma palavra para definir o nosso tema, que é a palavra perspectiva. Essa palavra, ela nos traz a ideia de visão sobre algo, o modo de se ver as coisas, o modo de se ler a realidade. E por que não, a perspectiva, ela determina a minha perspectiva, a sua perspectiva, a perspectiva do salmista, determina o modo com que nós vemos a nossa vida, as circunstâncias que nos cercam, o contexto no qual nós estamos inseridos. E eu quero meditar contigo nesta noite sobre a importância e o tanto que faz diferença na nossa vida a nossa perspectiva, a nossa maneira de ver as coisas. O salmista inicia aqui no versículo 1 e no versículo 2 fazendo um clamor, implorando a Deus que ouça a sua oração. Ele diz que chegue a ti o meu clamor. Ele fala a Deus, não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. A gente percebe então que o salmista está vivendo um momento de muita angústia. E ele clama, inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu clamar, ouve-me depressa. Só por essa fala, ouve-me depressa, a gente já percebe que o salmista está muito ansioso. Quantos de nós não estamos ansiosos também com a realidade que nos cerca, com os problemas que vivenciamos, com as dores que sofremos? E quando a gente está passando por um momento assim, a nossa tendência é querer que as coisas se resolvam depressa. Porque, afinal de contas, ninguém quer passar por um problema por muito tempo.
Ninguém quer passar por uma situação difícil por muito tempo. Então, essa fala do salmista, ouve-me depressa, é algo que nós constantemente dizemos a Deus: Senhor, atende a minha oração, né? Ouve-me. Né? Quantas vezes nós dizemos assim: Senhor, eu não suporto mais, né? Então o salmista aqui, ele demonstra essa ansiedade nesses primeiros versículos. E depois ele começa a explicar então por que ele está tão ansioso, por que ele precisa tanto que Deus responda a sua oração. No versículo 13 ele começa a explicar: pois, né? Pois, essa conjunção aí de explicação, os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus ossos ardem como um tição. O meu corpo está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão, por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne. Perceba que o salmista está passando por uma dor que ele descreve como algo que está tirando a sua fome. O seu gemer é tão profundo que ele se esquece de comer, né? Ele fala que os seus ossos estão se apegando à sua carne, ou seja, ele está magro, muito magro, né? Há um quadro aí de desnutrição, há um quadro de doença severa, há um quadro de quase morte, mas ainda há vida e sempre há esperança. Porque a nossa vida, a nossa existência, ela é fruto das mãos de Deus. E só Ele determina o começo e só Ele determina o fim. Então o salmista, ele está num momento de quase morte, de dor profunda, de falta de vontade de comer o pão, tamanha é a sua dor. Imagina, a primeira coisa que a gente lembra é de tomar café quando a gente levanta. A dor do salmista é tão profunda que ele chega a dizer que ele se esquece de se alimentar. Então vejam que é um quadro de sofrimento profundo. E no versículo 6 ele diz assim: sou semelhante ao pelicano no deserto, cheguei a ser como a coruja das ruínas. Vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Veja que aí também uma situação de solidão, de isolamento. A coruja no meio das ruínas, a coruja já é um pássaro mais solitário. A gente não vê corujas em bando, né? Geralmente a gente vê uma coruja, às vezes duas, né? Mas a coruja, ela já é símbolo aí de um pássaro solitário. E essa coruja, além de tudo, está no meio das ruínas. Ele diz que ele é como a coruja das ruínas. O que será que uma coruja das ruínas vê? Será que ela vê o azul do céu? Será que ela vê a beleza da natureza? Será que ela vê a glória de Deus? Não, ela vê ruínas. Ela vê destruição. Ela vê apenas coisas destruídas. E o salmista se descreve dessa forma, como uma coruja nas ruínas. E nós também, meus amados irmãos, meu querido amigo que está conosco nesse momento, nós também somos assim. Quando nós estamos passando por um momento de grande aflição, de muita dor, de muito sofrimento, nós costumamos ver apenas o caos. Eu costumo dizer que quando a gente está assim envolto em uma grande bruma, em uma espessa neblina, a gente não consegue ver o azul do céu. A gente consegue apenas ver a densa neblina. A gente consegue apenas ver as ruínas que nos cercam. Os nossos olhos não se atrevem a ir além das ruínas. Mas eu quero te dizer agora, nesse momento, e quero que você guarde isso no seu coração,
além das ruínas, há muita beleza. Além das ruínas, há um lindo céu azul, uma natureza que exalta a grandeza, a glória de Deus. Atreva-se a erguer os seus olhos e deixe Deus te mostrar, além das ruínas, o que Ele tem para a sua vida. Porque Deus não nos fez para ser um passarinho solitário no telhado. Deus não nos fez para ser uma coruja no meio das ruínas. Deus nos fez, Deus nos criou para que sejamos aqueles que levam ao mundo, por meio de suas vidas, a glória de Deus, porque Deus manifesta a sua glória na nossa vida, na nossa existência. Nós existimos nesse mundo para glorificar a Deus, e não tem como glorificar a Deus vivendo nas ruínas. Não tem como glorificar a Deus no deserto, isolado, sozinho. Nós somos feitos para viver em comunidade, em comum, e glorificando a Deus, mostrando ao mundo que há esperança e vivendo a plenitude da presença de Deus, da vida com Deus. Com certeza a nossa vida exaltará, mostrará ao mundo a glória do Senhor. E ele continua dizendo algo que é muito comum nos momentos de aflição: os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Por quê? Porque eu tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. E ele diz: por que tudo isso tem acontecido? Por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me arrojaste de ti. Ou seja, o Senhor me levantou e me lançou da tua presença. A gente sente muito isso. Quando a gente está passando por um momento de grande aflição, muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco. Muitas vezes nós achamos que Deus nos lançou para longe dele. Mas nós nos esquecemos de uma verdade. Deus, ele está conosco sempre. Eu vou repetir. Deus, ele está contigo, ele está comigo sempre. E somos nós que nos afastamos de Deus. Ele nunca se afasta de nós. Ele nos ama. Então essa sensação de que a gente está distante do Senhor, a gente precisa vencer essa sensação e dizer para nossa alma: alma, quieta-te dentro de mim. O meu Deus é comigo. E independente da situação que eu estou vivendo, ele não está distante. Ele não está lá no céu, sentado, olhando lá de cima para ver até quando eu vou aguentar. Deus não está no seu trono, sentado, olhando aqui para a terra e pensando: será que fulano vai aguentar mais isso, mais aquilo? Não. Cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado pelo Senhor. Cada dia da nossa existência está contado pelo Senhor. Ele sabe de tudo, de absolutamente tudo que eu e você passamos. E mais que isso, ele está conosco. Quando sentimos esse distanciamento, é porque o nosso pecado, as nossas escolhas, os caminhos mal traçados, os caminhos mal escolhidos, que nos afastaram do Senhor. Mas ele está com os braços estendidos. Ele quer que estejamos perto dele, porque nós pertencemos a ele. Eu e você fomos criados com um propósito, o propósito de glorificar a Deus. E nós somos criados por Deus e para Deus. Então ele nos ama e ele nunca desiste de nós. Mesmo que nós não mereçamos, e de fato a gente não merece. A gente não merece o amor de Deus. A gente faz escolhas erradas. A gente sofre as consequências dessas escolhas. Mas não podemos jamais nos esquecer
que Deus, ele não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Então, se estamos no meio das ruínas, se estamos no meio do deserto, invoquemos o nome daquele que nunca nos abandona e sintamos a presença dele. Vejam que a perspectiva do salmista é uma perspectiva de dor, de desesperança, de solidão, mas de uma dor tão profunda, que ele esquece de se alimentar, que é algo básico da existência, da sobrevivência. Então, a perspectiva do salmista até esse momento é as ruínas. Ele está focado e ele está vendo apenas as ruínas, o deserto, a solidão. Mas aqui, a partir do versículo 12, ele começa a mudar a sua perspectiva. Ele começa a ter uma nova perspectiva. Ele começa a olhar além daquela realidade de destruição. E ele começa então a perceber que tudo pode ser diferente se ele mudar o foco, se ele tão somente mudar o foco da sua visão. No versículo 12, então, ele começa a dizer, mas tu, Senhor. Até antes ele dizia, eu estou no telhado como um pássaro, eu estou no meio das ruínas, a minha pele se apega aos meus ossos, os meus inimigos, eu. Enquanto nós estamos focados no nosso eu, enquanto a nossa visão, o alcance da nossa percepção das coisas está focado em nós, as coisas só tendem a piorar, porque de fato nós somos limitados, a nossa existência é como um sopro, nós não definimos, nem sabemos e nem podemos afirmar nem quanto tempo nós vamos viver, nós não podemos afirmar isso. Mas quando o salmista então volta os seus olhos para Deus e ele diz, tu, Senhor, estás entronizado para sempre e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Veja que ele começa a reconhecer um Deus que é rei sobre todas as gerações. Um Deus que tem um nome que nunca será esquecido. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é o tempo de te compadecerdes dela. Sim, o tempo determinado já chegou. Então ele começa a ver um Deus piedoso, um Deus que se compadece do seu povo. E ele fala assim, por quê? Por que o tempo de se compadecer de Sião chegou? Porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. Olha, ele diz assim, o Senhor se compadece do seu povo, porque o teu povo, ele está entristecido pela destruição de Jerusalém, pela destruição do lugar que Deus tinha dado para o seu povo. Por isso que fala, se compadece do seu pó, se compadece nas pedras dela. Então, ele está dizendo que Deus teria compaixão, que havia chegado o momento de Deus ter compaixão daquele povo que era fiel ao Senhor, que estava afastado, como que no título deste salmo já nos mostra, que o salmista ele está vivendo um momento de grande tribulação e que ele quer retornar para a sua terra, para a terra que Deus havia dado ao seu povo, E esse lugar que era do povo de Deus estava destruído. E o povo tinha amor por este lugar. Ou seja, o povo tinha amor por Deus, porque este lugar, Jerusalém, o lugar do povo de Deus, era um lugar que era amado por aqueles que amavam o Senhor. E o que isso nos traz de ensinamento? Que quando nós amamos a Deus, quando nós temos o nosso coração de fato cheio de amor por Deus, e Deus sabe, Deus
contempla os nossos corações e Ele sabe aqueles que o amam, nós teremos o nosso tempo da aflição ir embora. Não há lágrima que dure mais que uma noite, mais do que o tempo determinado. Não há sofrimento que ultrapasse aquilo que Deus permitiu. Então, meus irmãos, se você está passando por um momento de grande tribulação, e nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas estão passando por momentos de tribulação, eu quero te dizer, ame ao Senhor, se compadeça do pó, de tudo aquilo que o mundo tem tentado destruir das coisas de Deus. Ame as pedras que pertencem a Deus e que têm sido destruídas pelo mundo, destruídas entre aspas, porque ninguém pode destruir as coisas de Deus, mas têm sido aparentemente destruídas, porque chegará o tempo, e o salmista diz aqui que já chegou, em que o Senhor se compadecerá. Deus se compadece dos seus. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, ame os seus ensinamentos, a sua palavra, os seus princípios. E tenha plena certeza que Deus se compadece dos que o amam. E Deus tem nas palmas das suas mãos o nome daqueles que são seus gravados. Se você ama a Deus de todo o seu coração e vive para honrá-lo, para glorificá-lo, saiba que Deus se compadece. E Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Deus sabe de todas as coisas. E ele continua então dizendo: as nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Veja que agora ele vê um Deus que ampara. Antes ele só via ruínas, porque ele estava focado nele. Mas agora ele começou a olhar para Deus. E ele percebeu então algo muito importante e que faz toda a diferença na vida da gente. Deus cumpre as promessas que ele tem para os seus filhos. Deus tem planos maravilhosos e Deus manifesta a sua glória nas nossas vidas. Então a gente pode estar abatido, mas jamais destruído. As pedras de Deus, as edificações de Deus, elas podem até serem abaladas, mas jamais destruídas. A gente pode até ver os princípios, os ensinamentos de Deus, a vida dos servos de Deus sendo atacados, passando por desgastes no sentido de que são coisas que contrariam a vontade do mundo. Mas as coisas de Deus permanecerão. Aquilo que Deus diz que é a verdade e permanecerá. As promessas que Deus tem sobre os seus filhos não serão modificadas, permanecerão e serão cumpridas, porque Deus não é homem para mentir. Deus não volta atrás, Deus não se arrepende, Deus não pega atalho. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim e Ele cumpre toda a obra que Ele começou na nossa vida. E o salmista, quando levanta os olhos e ele para de olhar para ele e começa então a olhar para Deus, ele começa a perceber essa realidade, né? E ele começa a perceber então que Deus atende a oração do desamparado e que Deus não despreza a sua súplica. Meu irmão, quando você clama, quando você suplique nessa certeza, Deus não despreza a tua súplica, meu irmão. Deus não despreza a minha súplica. Deus sabe, antes mesmo que nós abramos os nossos lábios, Deus sabe do que a gente precisa.
E o salmista agora ele começa a profetizar para as outras nações, para as outras gerações, para o futuro. Vejam só, nós iniciamos esse salmo vendo um homem totalmente desamparado, desesperado, em ruínas. Mas bastou esse homem mudar a sua perspectiva, voltar os seus olhos para Deus, que ele começou a não ver só os problemas. Ele começou a ver além dos problemas, além das ruínas. Ele começou a ver o Senhor dos céus e da terra, que tudo criou e que tudo pode mudar conforme a sua vontade. E ele diz então: escreva-se isto para a geração futura, para que o povo que está por vir louve ao Senhor. Escreva-se por quê? Porque o Senhor, do alto do seu santuário, olhou. Dos céus o Senhor olhou para onde? Para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se congregarem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Vejam que agora ele consegue ver um Deus que atende aquele que clama. Ele começa a perceber um Deus que ouve o gemido dos presos, que liberta os sentenciados à morte e que anuncia no meio do seu povo, em Sião, o seu nome. Aí ele traz esse Deus que ele está anunciando às futuras gerações, ele traz para a vida dele. E ele diz assim: ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. O salmista está dizendo para ele mesmo. Ele está dizendo para a alma dele se aquietar, porque ele entendeu, ele lembrou, ele mudou o foco da sua visão, ele mudou a sua perspectiva, e ele então reconhece que Deus é o mesmo. É como se ele dissesse assim: eu estou em ruínas, mas tu é o mesmo. Tu é o mesmo. Eu estou passando por um grande deserto, mas tu é o mesmo. E os teus anos não acabarão. Tu és eterno, ó Deus. E os teus filhos habitarão seguros. A tua descendência será firmada diante de ti. Essa é a promessa que Deus tem para os seus filhos, que nós habitaremos em segurança. Ele é a nossa segurança. A nossa descendência será firmada diante de Deus. E o que nós precisamos fazer para que isso aconteça? Nós precisamos apenas permanecer com Deus. É Ele que cumpre. É Ele que faz a obra na nossa vida. As promessas dele sobre nós não podem ser impedidas. E eu costumo dizer que o nosso maior trabalho é não atrapalhar a Deus. Eu falo isso num tom de brincadeira, mas é muito sério isso, irmãos. Porque às vezes nós queremos dizer a Deus o que Ele tem que fazer, dizer a Deus quando que Ele tem que fazer. Ficamos insistindo com Deus, querendo determinada coisa em determinado momento para a nossa vida. Porque foi Ele que nos disse que nós habitaremos em segurança e que a nossa descendência está firmada diante dele. Então, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos entender que é Ele que faz a obra na vida da gente e que a nós cabe obedecer e amar ao Senhor. Focar os nossos olhos no Senhor. Porque quando nós estamos com os nossos olhos fitos no Senhor e no que Ele é e nas promessas que Ele tem para nós, a nossa esperança tende a ser renovada,
as nossas forças tendem a ser renovadas. E daí, ao invés de focar nas ruínas, nós conseguimos focar nas promessas que Deus tem para nós. E daí nós podemos dizer para nossa alma: alma, se aquieta dentro de mim, porque eu sei em quem eu confio. Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é o meu Deus, meu Senhor, meu Rei e meu Pai. E eu sei que posso descansar nos braços dele. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. E eu sei que tudo o que acontecer é para o meu bem, porque a palavra dele me garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, para que o Espírito Santo nos capacite a compreendermos e a vivermos e a recebermos essa verdade em nosso coração, de que Deus está no controle de tudo e que o Espírito Santo nos capacite a vermos o mundo pela perspectiva de Deus. Querido e amado Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra que aqui foi lida, que aqui, ó Deus, foi trazido aos nossos corações. E em nome de Jesus eu peço, Senhor, que a tua palavra continue a falar conosco, Pai. Que no restante dessa semana nós possamos confiar no Senhor. Nós possamos viver conforme a tua vontade, Pai. Guarda-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, e nos capacita a entregarmos toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento nas tuas mãos. Que a gente possa ver muito além das ruínas, que nós possamos ver a esperança, que nós possamos ver os planos, as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Por isso nós oramos no precioso e santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E que você tenha uma excelente quinta-feira, sexta-feira, e que o Senhor esteja contigo em todas as tuas decisões, em todas as tuas escolhas, em todos os teus momentos. Um ótimo restante de semana para você e para sua família.